obrigada. Em primeiro lugar agradecer ao professor Eduardo Franco e à professora Cristiana o convite para vos apresentar um tema que, de resto, para mim, e do ponto de vista da discussão, é-me caro, porque eu gosto de discutir este tema em particular e os seus atributos, que a democracia pode ser muita coisa e é tida como muita coisa por muita gente. E aquilo que eu avanço como sendo um conceito de democracia ou uma ideia de democracia não é partilhado sequer pela pessoa que se encontra ao meu lado. Introduzo precisamente esta conversa com uma banda desenhada da Mafalda, precisamente ilustrando este conceito que a literatura nos diz que é um conceito contestado, precisamente pela dificuldade em encontrar algum consenso na sua definição. E, portanto, sabemos que é a autoridade do povo, desmontando aqui um pouco esta palavra, e que a soberania do exercício do poder político se encontra no povo. Durante muitos séculos, esta foi sendo uma ideia disseminada e acompanhada por muitos autores, desde logo os nossos companheiros e amigos contratualistas foram utilizando esta e ancoraram muito a sua discussão nesta perspectiva de que a democracia residia no povo, aquele enunciado do governo do povo para o povo, muito também, e aí já vou, quando apresentar o primeiro, um dos primeiros teóricos, começou a efetivamente trabalhar sobre o conceito de democracia para além da visão clássica destes autores. Em primeiro lugar, ilustrando aqui esta banda desenhada da Mafalda, aquele que, em primeira linha, o conceito de democracia nos diz é que é extremamente complexo e multidimensional. Isto é, por esta sua vertente, ou por este seu caráter, porque são vários atributos, várias propriedades, o que é que se entende por esta... Estamos a falar ainda do conceito de democracia, ainda não estamos a falar do regime democrático. E assim sendo, precisamente por estes elementos, é que é complexo e as suas dimensões nem sempre encerram e concretizam uma definição muito clara. Já na contemporaneidade, há aqui dois autores que eu também gosto de trazer, que precisamente apresentam o que a democracia é e o que a democracia não é. E o título do artigo deles é mesmo isto, em inglês, What Democracy Is and Is Not. E discutem, ao longo do tempo, aquilo que foi o avanço na área da ciência política, desde Maquiavel, digamos assim, começa a autonomia da disciplina, e a partir daí o que se tem considerado, o que é considerado, que os autores consideram como sendo a democracia e para que é que serve. E aqui entra desde logo aquele que a literatura sistematizou entre a abordagem minimalista, ou procedimental ou processual, encerra aqui procedimentos, tem um caráter instrumental, e uma abordagem mais maximalista ou substantiva, foi esta que perdurou e é apresentada como a abordagem clássica ao conceito de democracia. Eu não vou orientar a minha apresentação pela abordagem maximalista, mas pela minimalista. Porquê? Porque precisamente o arranque desta concretização mais afunilada, empiricamente orientada para a observação e explicação de fenómenos políticos foi enunciada por Schumpeter, precisamente rejeitando aquele que era a ideia clássica do governo do povo, aquele célebre chavão de que a democracia serve
para apresentar e concretizar a vontade do povo e para realizar o bem comum. Quer dizer, todos nós sabemos, ouvimos temos estes chavões presentes e esta ladainha que nos vem sempre presente. Ladainha no bom sentido, de que o poder reside no povo, que o poder é do povo. Quer dizer, não está de todo errado ou não é correto dizermos isto, mas explicitamente e concretamente existe uma passagem, uma transferência de poder para que esta democracia, do ponto de vista daquilo que é a sua concretização e materialização, se verifique efetivamente. Porque aqui a ideia, ou aquilo que o Schumpeter acaba por criticar e um pouco contestar, é esta ideia da impossibilidade da existência de uma democracia pura e dura e estritamente centrada e a partir do povo. Porque o povo inorgânico não tem a possibilidade, do ponto de vista daquilo que é o funcionamento e a performance do sistema democrático e do regime democrático, de governar efetivamente. E é por via da representação que a autoridade que o povo tem é transferida para os seus representantes. Aí sim, e na definição que este autor apresenta, concretiza essa ideia de que a decisão política, a tomada de decisão e a organização daquilo que é a gestão da coisa pública é feita pelo povo, mas no momento preciso, que é no momento das eleições. É aí que a vontade popular é traduzida em vontade representativa e assim os representantes é que agem em nome de. Basicamente esta é a ideia implícita na proposta de Schumpeter. Discutindo muito também, lá está, aqui a ideia, também muito inspirada, e esta visão da democracia do povo, nos pais federalistas, de que a virtude, chamada as virtudes do bem-estar, da felicidade, é que muitas vezes presidiam ao desenvolvimento económico e social do indivíduo na comunidade em que se inseriam. O contexto dos Estados Unidos inspirou muitas teorias e muitas contra-teorias, certamente. E foi na base desta discussão que foi sendo consensualizado, e este foi um grande ponto de partida, este contributo deste teor, tanto que é tida como esta denominação da abordagem minimalista tem a ver precisamente porque estes autores que partilham esta visão, e desde logo o pai fundador, o Schumpeter, é de que a democracia é um sistema de governação amplo, mas que um dos primeiros elementos distintivos deste conceito é a luta competitiva pelo poder, a competição eleitoral, que é através dessa competição eleitoral que o povo deposita aquilo que é a sua vontade, ou transfere aquilo que é a sua vontade para os representantes, sempre através de uma luta competitiva. Este é um aspecto muito importante daquilo que é a definição de democracia, porque sem competição não existe, ou não podemos dizer que podemos observar uma democracia plena. Por isso é que estas definições e este enquadramento conceptual foi sendo empiricamente testado e tem sido, no início da década agora de 2010, por aí, já deste século XXI, houve uma vaga de estudos sobre a qualidade da democracia, precisamente para ir testando estes pressupostos aplicados a cada um dos países. E este atributo da competição pelo poder é distintivo, porque o mecanismo eleitoral é a partir do qual a expressão daquilo que é a vontade popular é concretizada em vontade representativa. E para isso existem outros, a assunção de outros pressupostos necessários à existência de democracia.
o facto de existir eleições e serem competitivas ou não, depois também já podemos discutir isso, não é a condição suficiente. É uma condição necessária, mas não é suficiente. É necessário outros atributos para a concretização e para a observação de efetivamente de que um determinado país, um determinado regime é democrático. Outros contributos também foram surgindo nesta linha e mais à frente, uns anos mais à frente, Robert Dahl, que também é um grande, digamos, teórico e pensador sobre estes temas, o que é a democracia, o que não é a democracia e quais são os elementos constitutivos deste conceito, acabou por identificar algumas fragilidades do contributo de Schumpeter e avançou com a sua proposta precisamente, apesar de identificar, sim, um mecanismo eleitoral, as eleições são distintivas e são necessárias à definição de democracia, ainda assim são necessários outros princípios, outros elementos que informam também este conceito. E nesta construção teórica, Robert Dahl acabou por encontrar um tipo ideal para a sua orientação conceptual e definiu como a democracia como um sistema ideal em construção, por acabar, mas de alguma forma institucionalizada e reconhecida por todos, que ele designou de poliarquia. E na poliarquia, os dois distintivos da sua composição seriam a competição política, precisamente, já enunciada por Schumpeter e aqui reforçada, e a possibilidade da inclusão dos cidadãos, a participação política. Implicitamente na competição está este atributo de que os cidadãos são ativos ou parte nesta transferência de poder, simplificando. Mas aqui o que Robert Dahl acaba por avançar e adicionar na sua proposta é que existe a possibilidade do cidadão, também ele, participar no processo de decisão política. E há aqui uma inclusão, uma abertura a que a deliberação também possa passar pelo cidadão. E existem, entre os vários princípios, mais ou menos sintetizem 5 ou 6 princípios, aqueles que podem definir este tipo ideal de democracia. Designadamente é a existência de eleitos constitucionalmente vinculados às suas decisões e à produção de políticas públicas, isto é, aquilo que esta propriedade nos está a dizer é que quem é eleito, quem é selecionado através destas eleições competitivas, tomará e controlará a decisão política na produção de políticas públicas, isto é, conduzindo àquilo que é, eventualmente, ou correspondendo às preferências dos eleitores, à vontade popular. Este aqui é um atributo importante, que é aquilo que na literatura se identifica como a responsiveness, que é a adequação ou a correspondência entre aquilo que é a preferência dos eleitores e a decisão política, transformada em políticas públicas. É que existe esse equilíbrio e essa aproximação. Eleições livres e justas, claramente. O direito de votar e de ser eleito, isto é, o próprio cidadão pode votar e pode decidir quem são os seus governantes, há aqueles que decidem transferir o poder, mas o próprio cidadão também pode ser incluído nesta decisão. Ele próprio pode ser sufragado, pode ser eleito. Não existe aqui uma distinção entre aquilo que é a elite e o povo. Só, em termos de bloco, podemos pôr aqui um só bloco. Não existe essa... Um pouco
mitigando aquilo que sempre foram os enunciados da classe dominante, da elite dirigente, que nesta altura também ganhavam um pouco eco na literatura. A existência de várias liberdades, seja de associação, de informação, isto é, o direito de estas liberdades e garantias, ou a existência de determinadas liberdades e garantias, é aquilo que nós, de forma simplificada, identificamos como liberdades cívicas e políticas, os nossos direitos políticos e cívicos. A existência de fontes alternativas de informação, aquilo que nos está a dizer é que é necessário para a existência, ou para a materialização de uma democracia, de um regime democrático conducente a determinadas decisões políticas e produção de políticas públicas em convergência com aquilo que são a vontade popular, a existência de uma imprensa livre, de acesso à informação, em que o eleitor possa ser informado, formado naquilo que é também a decisão política daqueles representantes que ele próprio selecionou. O direito da associação, designadamente, a existência de partidos políticos. Que é aqui que a luta competitiva pelo poder se vai estabelecer através das eleições. Este, sinteticamente, são os princípios informadores deste tipo ideal apresentado por Robert Dahl. Mas, quer dizer, a democracia não se circunscreve apenas a regras e procedimentos, apesar desta abordagem minimalista incidir essencialmente sobre os processos e a vertente mais instrumental daquilo que é a democracia. É também, lá está, o valor, a democracia é o valor, a liberdade é um valor que vai sendo construído ao longo do tempo, cada um de nós, pela sociedade, pelos contributos que os próprios teóricos das diversas áreas vão apresentando e vão consolidando e discutindo. Mas, quer dizer, há aqui depois desígnios maiores para a observância deste funcionamento, desta concretização democrática, nomeadamente aquilo que nós chamamos de freios e contrapesos, check and balance. Por exemplo, o exercício do poder exige sempre a existência de uma oposição, ou de várias oposições. O accountability horizontal e vertical, isto é, a necessidade da existência da prestação de contas, seja na estrutura do Estado, entre os vários níveis de organização, seja dos governantes para os eleitores e dos eleitores a pedirem essa prestação de contas. Um Estado de Direito, em que nós, cidadãos, temos a certeza que existe um teto protetor em relação às nossas liberdades e garantias, do ponto de vista individual, mas do ponto de vista coletivo, que assegura também a concretização destes pressupostos. E algum desvio a esta performance deverá ser acautelada por esse Estado de Direito. O Estado de Direito envolve várias dimensões e pode ser aferido de várias formas, seja simplesmente pelos nossos direitos cívicos e políticos, ou o acesso à justiça, ou a observância, por exemplo, do direito à informação por parte da oposição. Há aqui um leque muito abrangente do que é que quer dizer Estado de Direito. E daquilo que é as liberdades cívicas e políticas, é aquilo que basicamente nós assumimos como sendo a nossa autonomia enquanto indivíduo na sociedade. Quais são os nossos pressupostos enquanto indivíduo político na comunidade em que nos inserimos. Já mais recentemente, e este é um dos professores que eu normalmente faço vénia,
que é um polaco. Brezowski, como é que se vê? É difícil. Brezowski. E ele diz normalmente, não tentem dizer o meu nome, digam só Orski. Brezowski. É um estudioso de forma empírica daquilo que, designadamente, a saber para que é que a democracia serve e o que é que nos traz de bom. E um dos primeiros estudos, ainda que muito disseminado e consolidado em várias disciplinas, até não só na ciência política, até na economia, diz-nos que sem democracia o desenvolvimento económico é muito difícil. E que o desenvolvimento económico, a construção de riqueza, a produção de riqueza, só é possível consolidar e sustentar em regimes democráticos. E este foi um dos estudos logo da década de 90 que ganhou escala e até hoje é referenciado. Mais recentemente tenho trabalhado, e eu trago este contributo precisamente, tem a ver com aquilo que foi a minha dissertação de doutoramento. Eu tentei explicar porque é que um dos atributos da democracia não era observado na Madeira, nos Açores e em Canárias. Se existe competição política, se existe oposição, o que é expectável em democracia? Que haja alternância política. Na Madeira não existe. Foi esse o puzzling que me suscitou. Vamos tentar explicar porque é que isto não acontece. Porque toda a gente espera que aconteça, é um atributo e uma propriedade do regime democrático. Então, se há eleições, existem partidos, competem pelo poder, porque é que os eleitores votam sempre da mesma maneira? É o uso da democracia para fazer ditaduras. Isso é uma discussão interessante. Salazar também é eleito. Sim. Mas em que é que foi construído o sistema? Alegadamente era uma república e havia eleições periódicas. Sim. Mas depois há a distinção. Livres, justas, periódicas e competitivas. Claro. É porque estes três adjetivos podem ser medidos. Em que é que são livres? Temos vários indicadores para avaliar e medir. São livres ou não são livres? São justas. A justiça é um conceito também complexo. São justas. O que é justiça? Agora, são competitivas, isto é uma medida mais exata, é uma mais próxima. O que é que nos diz? Que apesar de estarem em competição, os vários partidos, quais são aqueles que têm sempre a possibilidade de ganhar e aqueles que nunca terão. Aquilo que os números nos dizem, fazendo esta fórmula, é que na Madeira é impossível. Porque a distância entre eles é tão grande. Mas este ano vai. Sim. Eu parei em 2012. Mas muita coisa entretanto. Mas não é sequer o que é interessante é discutir este atributo à alternância. Tanto que a própria literatura da ciência política, apenas em 2011, só depois de eu arrancar com a minha investigação, é que surge um conceito. Não existia um conceito de alternância. A teoria da democracia, que é tão velha quase como a democracia, não tinha uma definição o que é a alternância. E tive que ser um italiano. E a durabilidade da alternância. Pois, também. Porque o que faz com que... Porque na Suécia, sim, que é considerada uma democracia modelo, sim, nos anos, sabemos que eles tiveram um governo de 40 anos, sim, também. Isso até foi considerado, sim, do mesmo partido, o facto de eles terem progredido, por estabilizar, sim, etc. E portanto, por isso é preciso, isso tem que ser muito discutido. A Suécia, o Japão, Itália, sim, com os democratas cristãos, sim, mas aquilo que a literatura discute é um partido dominante, sim, e hegemónico. Na Suécia existiram várias alianças e eles não consideram que isso per se justifica o conceito da não alternância. Existe um partido dominante que conduz os destinos. No caso da Madeira foi o mesmo partido, a mesma pessoa.
E apesar de ter mudado de liderança, o partido e o governo manteve-se no poder. Nos Açores, o mesmo. Em Canárias, a mesma coisa. Há aqui sistemas sociais, estruturas, e isso é a minha tese, que explica esta... E quais? Se calhar tem não? Eu já vou lá chegar. Esta é que é interessante. Tem que ver com a questão do espaço também, um espaço mais restrito. Há quem entre nessa justificação da ilha. Os microcosmos. Sim. Mas é melhor acabar e depois sim. E o recurso a este autor foi precisamente tudo o que tem self-government atrai-me. E ele precisamente discute esta ideia da competição, da existência da possibilidade de alternância política. E para que é que servem as eleições? Não só para a competição entre partidos, mas esses partidos têm a possibilidade de perder as eleições e de substituir a elite que governa. Aqui implicitamente ele traz para a discussão esta possibilidade. Porque toda a gente, quer dizer, em democracia ninguém pensa que não haverá alternância. É expectável. Quer dizer, nós sabemos que no inverno vai chover. Quer dizer, ninguém questiona, quer dizer, agora já estamos num tempo que já não se sabe muito bem. E lá está, ele volta aos clássicos e vai a Aristóteles, que parte da assunção de que a democracia é mesmo isto. É de governar e ser governado. Há ali umas passagens também que Kelsen, um filósofo, um teórico bastante profundo, que faz aqui alguns apontamentos. Mas efetivamente é só com o Worski que este argumento é consolidado. E acaba por ser, é o que eu digo, o meu amigo polaco, que vem sustentando aquilo que foi o meu trabalho. E utilizo muitas vezes. Porque precisamente há aqui um duplo sentido deste self-government e desta possibilidade de alternância política. E voltamos à banda desenhada da Mafalda. O poder reside no povo. Porque é o povo que tem a capacidade e a decisão de dizer, 4 em 4 anos, se quer ou não o mesmo, se quer outro, se quer alternância ou não. É a fonte da legitimidade. A fonte da legitimidade é sempre a mesma. A forma de exercício dessa legitimidade é que é representativa, precisamente. E ainda que, para essa vontade popular ainda ser mais robusta, digamos assim, é necessário também um self-government dos próprios cidadãos, que é a autonomia que eles precisam para tomar essa decisão. E quanto mais fontes de informação, liberdades cívicas, o exercício dessas liberdades cívicas e políticas, mais, tendencialmente, mais aperfeiçoados, mais capazes serão esses eleitores e esses cidadãos na tomada de decisão e na participação nessa decisão. Isto é, o que acaba por deitar por terra aquilo que era a contestação inicial de Schumpeter. Que, quer dizer, os cidadãos não... E um dos pontos que ele também contrariava e contraditava em relação àquilo que era a visão clássica era que os cidadãos não têm capacidade para decidir nada, porque são completamente irracionais e ofuscados pelos seus interesses individuais. E isto para a decisão coletiva seria um problema. Mas aquilo que o Worski, com esta discussão, acaba por levantar é que também existem condições e elementos que podem ser trabalhados no âmbito das liberdades políticas e cívicas para a racionalidade, ou um cidadão mais racional, mais capaz de intervir. E quer dizer, os nossos tempos, e aquilo que nós conhecemos do funcionamento dos sistemas políticos, em Portugal também, é que cada vez mais existem oportunidades, a par com a democracia representativa, do cidadão participar no funcionamento do sistema.
a tal democracia tendencialmente deliberativa. Não direta, mas tendencialmente deliberativa. Como os orçamentos participativos, etc. A discussão teórica deste conceito de democracia não se esgota claramente nos autores que eu vos trago hoje. Eu sou tendenciosa e trouxe-vos aqueles que mais me orientam e que mais posso aproveitar deste ponto de vista daquilo que é o funcionamento das democracias. Também trago-vos algumas curiosidades sobre aquilo que são as percepções dos cidadãos portugueses em relação ao funcionamento da nossa democracia. Temos poucos inquéritos sobre esta temática. O último e único grande e abrangente é de 2013, feito no ICS, pelo Costa Pinto, Luís de Sousa e Pedro Magalhães. E aquele que foi aferido no âmbito deste projeto e deste inquérito, avaliando as várias dimensões da democracia e da qualidade da democracia, Estado de Direito, o próprio regime, se as pessoas estavam satisfeitas, não satisfeitas, se apoiavam o regime, as instituições, o próprio acesso à informação, aos tribunais, quer dizer, uma bateria de indicadores que avaliava e avaliou de alguma forma aquilo que sabe neste momento sobre a qualidade da democracia e a percepção dos cidadãos é com base neste estudo. E portanto aquilo que os portugueses acabam por dizer vem um pouco de encontro àquilo que são as nossas intuições. É que a democracia é o regime preferível em relação aos outros, mas que esse posicionamento não se encontra muito relacionado com o posicionamento ideológico de cada um dos cidadãos ou de cada um dos respondentes a este inquérito. Isto é, independentemente da minha orientação ideológica ou partidária, maioritariamente os cidadãos portugueses apoiam a existência de uma democracia. E até independentemente da geração que pertencem. Porque normalmente os jovens têm tendência a apoiar mais este tipo de regime, que nasceram em democracia e conhecem efetivamente conhecem o que é o bom de viver em democracia. Os mais velhos têm uma percepção mais comparada e há alguns que até acham que naquele tempo é que era bom. Mas ainda assim, apesar de apoiarem o regime, a democracia tem muitos defeitos. E apesar da existência de eleições livres e regulares, como costumamos dizer, periódicas, consideram absolutamente essenciais e importantes a liberdade de criticar o governo, isto é, implicitamente aquilo que os portugueses nos estão a dizer que gostam de fazer o tal exercício de prestação de contas. O criticar nós depois nestes inquéritos temos que utilizar as palavras mais comuns a todos. E o criticar para cada um dos respondentes a este inquérito, não posso dizer que são os portugueses, que este inquérito foi aplicado a 2.500 e não inclui as regiões autónomas, nunca inclui as regiões autónomas, porque é muito caro fazer inquéritos na Madeira e nos Açores. E esse é o meu drama. As empresas pedem 150 mil euros. Por isso é que eu ainda não fiz. Não há ninguém que financie isto. Porque não querem que se faça um inquérito lá. Claro. Há teorias da conspiração por muita coisa. Enfim. 150 mil euros para o inquérito? Porque é muito difícil fazer na Madeira.
Por exemplo, das montanhas, claro. Chegar até o Picoio. Por exemplo, aqui nos inquéritos temos que escolher pelo menos uma amostra de 2.500 pessoas para termos 1.000 respostas. Na Madeira? Na Madeira tínhamos que escolher 5.000 para termos 500 respostas. A taxa de resposta é quase zero. Poucas pessoas respondem. Na Madeira? Isto é experiência. Porque já tentaram fazer e é complicado. Isso é a verdade de idiosincrasia do mulher. E depois não quer dizer nada a ninguém. Tem o complexo do observador. E os inquéritos são pagos, feitos ou não feitos. A tentativa é sempre aqui. Enfim. E é um fenómeno que tira-me aqui um bocado da agenda de investigação, porque queria saber coisas, mas enfim. Igualdade perante a lei, satisfação das necessidades básicas, pouca desigualdade entre os estratos sociais, participação na vida social e política, são considerados elementos importantes para os portugueses. Aqui vislumbramos também e deixamos cair por terra alguns mitos que temos que os portugueses não querem saber e não se envolvem. Portanto, não é bem assim. Direitos políticos, participação, satisfação social, aqui a dimensão do cumprimento do Estado Social é muito importante, que vai um pouco ao encontro daquilo que é também partilhado por Robert Dahl, que os cidadãos confiam numa governação que lhes apresente coisas palpáveis. Que traduzindo é isto. As percepções dos indivíduos em relação ao bom funcionamento do regime, da qualidade da democracia, por exemplo, ou o bom desempenho de um governo num determinado momento, está muito ligado ao dinheiro que nós temos no bolso. Se nós temos emprego, se nós temos dinheiro para satisfazer aquilo que são as nossas obrigações do dia a dia, mensalmente, conseguimos ir de férias, o governo Costa vai ganhar as eleições. Agora há dinheiro aí. Mas esta hipótese sempre foi, desde logo, com os primeiros estudos entre a relação entre o regime e o desenvolvimento económico, sempre foi uma das primeiras hipóteses. E, por exemplo, há as teorias do voto económico, que os eleitores votam em função do dinheiro que têm disponível, explica precisamente isto. O desempenho económico dos governos a cada momento é orientador desta relação. Por isso o sucesso da geringonça tem em grande medida se deve a isso. Se tivesse havido uma crise, isto tinha quebrado. Mas foi sempre crescendo. Ainda assim, apesar da intervenção da Troika em 11, 14, nas eleições de 15, quem ganhou as eleições foi o PSD-CDS. Mas não foi para a maioria absoluta. Sim, mas tiveram a maioria dos votos. Sim. Porque as pessoas interiorizaram porque aquilo foi imposto. E porque a Troika também já tinha acabado de sair e tal. Houve aqui, as de 2015 fugiram aqui um bocadinho. À regra. Sim, sim. Tanto que Mas o Costa deu a volta. Vamos ver. Aqui, vamos ver se os resultados... Já conseguiu um milagre. Um legislator de 4 anos com aquele embrulho. Sim, pela primeira vez. Nunca não acho nada. Sim, isso é um mérito. Já fica para a história. Sim. As alianças que se conseguiu pela primeira vez à esquerda. Foi uma aliança, mas não esqueçamos, hoje estava a aliança entre o Bloco de Esquerda, o PCP, o PS e o Presidente da República que é do PSD. Sim. Porque o sistema tem vários players. E o Presidente da República muitas vezes foi o que garantia que aquilo que era foi a cola ao HU que andou ali. Nunca aconteceu isso também. Sim. Isso é e o pacto do regime é esse nível. Sim. Tanto que na Europa toda a gente olha para Portugal como um exemplo. Exatamente. Em termos Aí o Marcelo percebeu que era preciso que isto desse certo depois da coisa e apoiou. Sim. O Marcelo foi uma grande cola.
talvez deva, porque ele tinha o poder de se dissolver, sim. Muito bem, vamos acabar, que há muitas perguntas, que isto é muito interessante. Sinteticamente, aquilo que volto ao mesmo e daqui ninguém foge, é que a democracia é um conceito muito difícil de definir e porque envolve múltiplas dimensões. Na literatura há imensas, quer dizer, em todas as áreas nós temos que utilizar quantas páginas para definir um conceito, porque A diz uma coisa, B diz uma coisa, e dessa discussão nós conseguimos um meio caminho. E a democracia, o conceito de democracia, porquê? Porque a própria democracia está em construção, está em aperfeiçoamento. E gosto sempre de começar ou acabar com esta frase, porque apesar dos vários estudos, dos vários regimes, da durabilidade do regime, há sempre este caminho e há sempre que melhorar aquilo que temos, porque é possível melhorar. Não é? Não sabemos o que é que vamos ter ao fim de 20 anos. Hoje discute-se o que é uma democracia também, porque estes fenómenos mais extremados de mobilizar o povo, oferecendo-lhe ou correspondendo diretamente às suas expectativas, eu vou-te dar emprego, vais ganhar muito bem, vou ter escolas públicas para toda a gente, enfim, que são as expressões mais populistas, é ouvir, o povo ouve e atenta àquilo que lhe dizem, e se o satisfaz, claro que é mobilizado. Neste sentido, há aqui várias nuances que também estão a ser discutidas nesse âmbito. Se continuamos a ter uma democracia como a entendemos desde o início desta terceira vaga de democratização, aqui a partir dos anos 70, mas que na verdade aquilo que esperamos que a democracia nos ofereça tem sempre associado este caráter instrumental e processual, desde que faça cumprir a lei, que nos dê acesso à justiça, que responsabilize quem governa, que produza políticas eficazes, para a eficácia, a minha satisfação está relacionada com aquilo que é o desempenho do Executivo. E que promova bem-estar e igualdade de oportunidades. Quer dizer, podemos chegar também ao extremo, ou aquele que, por exemplo, os americanos gostam de enunciar, o estado de felicidade, que é um princípio constitucional, não é? Mas o regime democrático, o sistema democrático, pode oferecer isto tudo. Quer dizer, ou esperar que o regime ofereça isto tudo, está também cada um de nós e na tal autonomia dos cidadãos em querer participar, contribuir nessa satisfação. Abro agora e deixo-vos aqui a oportunidade para questionarem, perguntarem, rebaterem. Este foi apenas um ponto que eu achei interessante em trazer-vos. Quer dizer, teorias da democracia dava para um semestre de aulas, mas trouxe aqui algum que pode suscitar o vosso interesse. Agradeço desde já a vossa atenção e força!